Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora de Investir. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que deve ser de conhecimento de todo investidor, os juros compostos. Essa arma super poderosa, poderosíssima na verdade, que se colocada a seu favor, vai lhe render muitos, mas muitos frutos, como nós vamos ver ao longo desse vídeo. Então fique com a gente, se você não é inscrito, considere seriamente se inscrever, deixe seu like, comente, nos ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, porque entendemos que ele é muito importante para você começar a dar uma virada na sua vida. Deixar de pagar juros para os outros e fazer esses juros trabalharem em seu favor. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai pegar aqui é qual é a média de salários hoje no Brasil, para a gente não fugir da realidade. Então eu peguei aqui uma matéria do G1, né, falando sobre a média nos estados. De uma forma geral, né, a média em 2024 estava em R$ 3.225 por mês. É claro que isso varia bastante de um estado para o outro, né? No Distrito Federal esse valor chega a R$ 5.000 mensais médios por pessoa, por trabalhador. Em São Paulo, que é o nosso segundo colocado, quase 4.000, e chegando no Maranhão, que é praticamente a metade aí de São Paulo. Sendo que a média brasileira é 3.225. Eu fiz uma pesquisazinha aqui e estamos hoje, em 2025, segundo a estimativa aqui do nosso Bing, em 3.294. Vamos considerar aí R$ 3.250. Se você, aos 18, 20 anos, está ganhando isso, 3.500, 3.600, mas coloquemos aqui 3.250, se você ao menos conseguisse poupar 10% do que você ganha, ou seja, R$ 325, e de forma disciplinada e religiosa, recebendo uma média histórica aí de 12% anuais, durante 35 anos. Mas por que 35 anos, André? Olha, 35 anos é o período mínimo aí de quem vai ser um CLT, né, na vida para se aposentar. Eu acredito até que as próximas gerações, ou a geração atual que está entrando no mercado de trabalho, ainda vai sofrer ainda mais, passe mais tempo trabalhando, dado o envelhecimento da nossa população e, é claro, as dificuldades que se pronunciam aí com relação a manutenção dos benefícios do INSS. Então, o primeiro e maior conselho, jogue os juros compostos a seu favor, para que, no futuro, você não precise viver do INSS. Tá certo? Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa continha. Você colocando 10% do seu salário, né, coloquemos aqui R$ 325, ao longo de 35 anos, com essa taxa média de juros aqui nominais, tá? Ou seja, eu não estou considerando juros acima da inflação, estou trabalhando aqui com valores nominais. Em 35 anos, você vai ter, né, exatamente, deixa eu botar aqui, 1.764.000. Ah, mas André, eu não quero trabalhar 35 anos, eu quero me aposentar antes. Quero me aposentar aos 50 anos, eu tenho 20 anos, e então você vai ter aí praticamente, corrigir aqui o investimento mensal, que eu coloquei 320 e não 325, 325. Pois então, você vai ter R$ 1 milhão. Sim, é possível para qualquer brasileiro com disciplina e inteligência financeiras chegar a 1 milhão. É claro que R$ 1 milhão daqui a 35 anos não vai ter o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Por isso é que a gente tem que aprender, poupar e investir. 2, a ganhar mais dinheiro no tempo. E 3, a investir cada vez melhor. Esses três passos, né, esses três conjuntos de fatores, quando integrados, e é claro que a gente não consegue fazer isso ao mesmo tempo, né? Normalmente a gente só começa a ganhar mais dinheiro quando a gente está um pouco mais velho, mais experiente, com mais conhecimento,
com mais diferencial no mercado, é que a gente vai conseguir realmente ter a nossa liberdade financeira. O que é a liberdade financeira, afinal? A liberdade financeira, no nosso entender, no meu entender, é a possibilidade de você poder parar de trabalhar na hora que você quiser e viver do fruto dos seus investimentos. Isso é liberdade financeira. Para cada um de nós, o valor a ser obtido, a ser mantido investido, né, o quanto que isso vai gerar mensalmente, vai variar muito, de acordo aí com suas necessidades, os seus hábitos, né, a sua vida, né, sua família. Cada um vai ter uma realidade. Por isso que as teses de investimento, elas são muito individuais. Cada um vai achar uma coisa, cada um vai ter uma percepção e cada um vai ter uma carteira ideal que respeite o seu perfil de investidor, seja ele mais arriscado, seja ele mais conservador, ou mesmo um perfil intermediário, né, entre risco e segurança. Então vejam que os juros compostos ele é muito poderoso. Por quê? Esse investimento aqui, que nós simulamos, de R$ 325 mensais, com aportes mensais, ao longo de 30 anos, que no final nos daria R$ 1 milhão, apenas 117 mil foi realmente investido. O grosso, né, o volume mais expressivo veio realmente da capitalização dos juros sobre juros. É justamente essa é a mágica dos juros compostos. E aqui a gente tem uma simulação, né, ao longo dos anos, como é que esse montante ele vai crescendo, né? E vejam que se eu botar aqui 35 anos, né, a gente já viu aqui que vai para 1 milhão e 700, e se a gente botar aqui 45 anos, com esse pequeno aporte de 10% da renda média, a gente chega aí a praticamente 6 milhões. A curva começa a ficar cada vez mais inclinada para cima, ou seja, os rendimentos eles crescem cada vez mais rápidos. Né? Uma regra muito interessante que todo investidor deve conhecer é a regra do 72. O que diz essa regra, né? Basicamente? Ela diz que para o meu capital dobrar no tempo, o número de anos necessários é igual a 72 dividido pela taxa anual de juros. Né? Então, eu vou botar aqui os R$ 325, vou botar aqui R$ 500 para ver quanto tempo que ele demoraria para chegar aí em R$ 1.000. Então, por essa regra dos 72, nós deveríamos de ter em 6 anos, né, esse capital chegando em R$ 1.000. Então, a gente vê aqui que vai dar mais ou menos esse valor, um pouquinho, né, a regra ela é empírica, né, mas chegamos aí a aproximadamente R$ 1.000. Então, essa regra dos 72, se a gente está com o capital dobrando a cada 5 anos e a gente continua aportando, tudo isso nos favorece muitíssimo. Né? É importante que a gente saiba economizar, saiba ganhar dinheiro e saiba aplicar bem o excedente. É sempre muito importante para aqueles que querem ter uma vida mais folgada no futuro, entender o dilema da preferência temporal. O que quer dizer isso? A preferência temporal a gente exerce quando consegue adiar um desejo, uma vontade ou uma necessidade, ou mesmo uma necessidade. Então, exemplo, eu tenho o celular do ano. Ano que vem, a Apple vai lançar um novo celular. Eu preciso desse celular? Eu posso adiar essa compra? Eu posso ficar com o mesmo aparelho mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos? Então, quando a gente consegue adiar nossas necessidades, a gente consegue poupar esse dinheiro, colocar os juros compostos a nosso favor e, num futuro não muito distante, fruir do mesmo objeto, só apenas não pagando juros. Então, vamos simular
por exemplo, que a gente fosse pagar aqui as prestações com juros de um aparelho desse. Ao invés de eu pagar, sei lá, R$ 450 ao mês durante 36 meses, por exemplo, R$ 500 ao mês durante 36 meses, para ter um iPhone top de linha, se eu pegar esse mesmo recurso, né, ao longo de, vamos ter aqui, vamos botar aqui os juros mensal de 1%, né, e vamos botar aqui os R$ 500 e o período de 36 meses. Então, esse aparelho, né, que hoje custa por volta dos R$ 9.000, eu consigo comprar com muita folga, porque se eu colocar o valor dessa prestação, que cabe no bolso, que é o grande e ledo engano que nos levam a crer, né? Tá barato, a prestação cabe no bolso. Se eu colocar isso a juros, que hoje são praticados no Brasil, nós temos hoje uma Selic de 15% ao ano, isso dá mais do que 1% ao mês de rendimento. Ao longo de 36 meses, a gente vai ter R$ 22.253,82, mais do que suficiente para comprar um iPhone e ainda, quem sabe, custear uma viagem de férias. Então, vejam a importância e o poder que tem os juros compostos e como ele pode modificar a nossa vida. E você está usando os juros compostos a seu favor ou contra você? Me conta aí nos comentários o que você está fazendo da sua vida. Você está procurando adquirir mais conhecimento, a se posicionar melhor para o futuro mercado de trabalho, mercado esse cada vez mais exposto à ação da inteligência artificial? O que você está fazendo para realmente se preparar para o futuro? Me conte aí nos comentários. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, eu peço que nos apoie deixando o seu like. E se você ainda não se inscreveu, considere fazê-lo. A sua inscrição, o seu apoio é muito importante para que o YouTube entenda a relevância e a importância desse assunto, desse canal, o que ele pode fazer na vida, da sua vida e de outras pessoas. A sua mensagem passada com a inscrição é muito relevante para todos nós. Até um próximo vídeo.